Não. Sabe, é que eu gosto mesmo de proximidade. Eu ainda não aceitei o facto que... Não aceitar o facto. Ainda não me adaptei a este corredor, não é? Porque os irmãos ficam sempre tão longe, e eu gosto mesmo de estar assim, pertinho. Pertinho, não é pertinho. Não é? Relembrar só algumas coisas que, entretanto, eu depois não voltei a falar, que tem a ver com a questão dos bens alimentares que nós queremos começar a juntar. Portanto, talvez já meia dúzia de irmãos que trouxeram algumas coisas, e ninguém é obrigado a fazê-lo, logicamente. A ideia é podermos ter uma pequena despensa, não é? E com isso o objetivo principal é usarmos esses alimentos para semearmos em pessoas que estão em dificuldade, logicamente, mas pessoas que precisam de ver o amor de Deus. A gente precisa ser tocado. E isso engloba aqui a nossa vizinhança, não é? Porque se calhar estamos aqui num bairro onde pode haver aqui gente que esteja com necessidades e nós estamos aqui tão perto. Também não podemos não saber, não é? Mas podemos vir a saber. Estou a dar um exemplo, e há situações em que nós conhecemos alguns casos que queremos ajudar. Então, é caso para dizer que o que é preciso é lata. Percebe? E isto foi uma frase que a minha esposa disse: olha, que foi um slogan de giro, é preciso é lata. E é verdade, precisamos de bens não perecíveis, feijão, grão, aquelas coisas, atuns, salsichas, já a feijoada também em lata, portanto... coisas, pronto, o arroz, aqueles bens básicos e essenciais, porque os outros nós não temos forma depois de os guardar, embora em casos pontuais poderemos depois mencionar, e aí nós iremos ajudar. E também a Igreja, em situações pontuais, podemos fazê-lo, porque acho que é de fazer. Compramos frescos, e há irmãos aqui que eventualmente poderão ter fruta, uma batata a mais, ou coisa do género, e nós vamos começando a fazer isso para começarmos aí a meter o pé nesta área. Amém? Próxima sexta-feira nós vamos ter uma noite especial de oração, em que nós vamos chamar de rodízio de oração. Também damos assim um nome alimentar, que é para ver se os irmãos não faltam. Vamos fazer um rodízio de oração. Ou seja, nós vamos ter um tempo de oração em que nós não vamos estar sentados, não vamos estar sempre no mesmo sítio, e vamos utilizar todo o edifício para fazer este tempo de oração. Então, eu peço-vos que estejam, não por outra razão a não ser esta, para já, porque precisamos de oração. Essa é uma das marcas, supostamente uma das marcas da Igreja, que é a oração. Não apenas a oração individual que nós devemos fazer, mas a oração também coletiva que nós devemos ter quando nos juntamos. E aí nós vamos orar por vários assuntos, desde a nossa nação, desde a Igreja, desde assuntos particulares. E aí eu vou pedir aos irmãos, eu não preciso pedir, mas os irmãos que tiverem assuntos específicos de oração que queiram que nós oremos, ou eventualmente até por pessoas que precisam de oração, mesmo que não sejam aqui da Igreja, os irmãos façam esses pedidos, nós iremos preencher uns cartõezinhos e iremos colocá-los num dos setores onde as pessoas irão passar por lá para orar. Vai ser um tempo dinâmico, né? Portanto, não vai ser um tempo em que nós não estamos sempre no mesmo sítio a orar uns pelos outros apenas, mas vamos ter um tempo dinâmico em que nós iremos, se calhar, passar aqui 1h30 de oração e nem nos apercebemos disso. A experiência que eu tenho tido, e já tivemos algumas, e até com menos pessoas do que estão aqui hoje, passámos 3 horas de oração e nem demos por nada. E quando as pessoas se aperceberam, o quê? Já passou 3 horas? Já passou 3 horas. Tivemos desde as 9 da manhã até ao meio-dia a orar e a jejuar por todos os assuntos que foram colocados. E foi um tempo fantástico, um tempo de batalha espiritual, e nós precisamos dessa batalha espiritual. Porque se Deus não for por nós, se não for Deus a fazer as coisas, certo? E sabemos que Deus está presente, mas às vezes há alturas em que nós temos que orar, quanto mais não seja pelo exercício de concordância e de unidade. Amém? Diante de Deus, para Deus olhar para nós e ver que há um povo que se está
a juntar para clamar pelas mesmas coisas e porque deseja ver o reino de Deus manifestar-se no nosso meio. Certo? E precisamos mesmo orar. Orar pela nossa cidade, orar por esta igreja, orar pelas outras igrejas, orar por tudo aquilo que Deus também tem profetizado ou proclamado sobre esta congregação e que nós queremos ver acontecer. Prontos, pelo menos 3 irmãos eu sei que vão estar cá, não é? Mas agora os outros não sei. Eu sei que alguns irmãos estamos em altura de férias, não é? Eu sei que há irmãos que já sei de alguns que vão estar fora, outros estarão presentes, mas os que estão. E os que estão hoje, não se assustem, apareçam. Está bem? Ok. E tinha mais outro anúncio qualquer que não me lembro. Pronto, não faz mal. Mas é bom estar convosco. E é bom estar comigo também. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 15. E hoje era para falar outro tema, ainda dentro do arrumar o nosso mundo interior, mas há bocadinho senti falar sobre isto, e tanto que saí e fui ao carro buscar o que lá tinha. Lucas 15 é uma passagem conhecida, fala acerca do filho prodígio. Até aí um pródigo não é um prodígio? É pródiga em qualquer coisa. Quando a Elisa é pródiga em ideias, quer dizer que ela é um prodígio, é próspera, é genial em ideia. Percebe? Quando a gente diz aqui a nossa irmã é pródiga em orar, por exemplo. Então, ela percebe? A palavra pródiga aqui também é conotado com a questão do pródigo, aquele que se afastou, aquele que está longe, mas, na verdade, um pródigo também é alguém que significa que tem muito de alguma coisa. Claro, este filho pródigo tinha muito de muita coisa. E esta passagem é usada para... E já falámos acerca dela, já cá preguei acerca dela, mas dá-nos umas lições terríveis, no sentido de fantásticas e de poderosas na nossa vida. Lucas 15, versículo 11. Vamos ler então esta passagem, que diz assim: Continuou. Quem é que continuou? Jesus, que estava a contar a parábola. É importante relembrar que isto é uma parábola, logo é uma história que não tem... Portanto, é como aos filmes, qualquer... são apenas meras coincidências, qualquer semelhança, mas uma história com objetivo. Continua: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, queimou, derreteu todos os seus bens, vivendo de forma libertina, dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Portanto, com esta expressão nós vemos que Jesus estava a falar do Algarve. Portanto, temos um contexto geográfico. Por causa das alfarrobas, portanto, só falta aqui as bolotas, é mais para cima, já um bocadinho mais para o norte, para o Alentejo, está bem? Mas ninguém lhe dava nada. Portanto, expomos aqui também que os porcos seriam porcos pretos. Mas... Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, apercebendo-se, ganhando juízo, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, que sou até um filho, morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe quando o seu pai o viu, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado,
comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. E as danças. Sabes que as danças são um símbolo do reino de Deus. Chamou um dos criados e perguntou: pá, o que é isso? Pá? O que é aquilo? E ele informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com vida. Ele, no entanto, ficou muito indignado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai voltou a sair, procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirves sem jamais transgredir uma só ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gosto desta expressão. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Diga comigo, era preciso. Era justo, era correto, era suposto nos alegrarmos e nos regozijarmos por todos aqueles que, estando antes longe, agora estão perto. Hein? O que é que eu queria rapidamente falar, porque não temos muito tempo e eu não me quero esticar hoje. Eu gostaria de falar acerca de sinais de salvação. E nesta passagem nos mostra quais os sinais de salvação que acontecem na vida de alguém que encontra Deus. Certo? Que encontra Deus. Mas mais do que sinais de salvação, há aqui um princípio que é extremamente importante nós percebermos e apreendermos. É que nós não somos apenas um povo salvo, somos um povo de salvação. Certo? Nós não somos apenas um povo salvo, e graças a Deus fomos salvos, mas somos também um povo de salvação. E aqui, nesta passagem, nós encontramos duas situações. Encontramos a situação do chamado filho pródigo, que se afastou, que se perdeu, mas que reconciliou com Deus e foi salvo. Certo? E depois vemos a situação do filho mais velho, que supostamente já nunca se tendo perdido ou sendo salvo há mais tempo, deveria ser um filho de salvação, mas não manifestou sinais de salvação. Porque os sinais de salvação que nós encontramos nesta parábola e que o pai manifestou em relação àquele seu filho, é suposto que esses mesmos sinais agora acompanhem as vidas dos filhos em relação aos outros que precisam de ser também salvos. Então nós não podemos ser apenas filhos salvos, contentes porque estamos dentro de uma igreja, de uma congregação, porque já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas deixem-me dizer que eu, para ter o meu nome escrito no livro da vida, eu preciso continuar a manter-me vivo espiritualmente. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? E a melhor forma de continuar a manter-me vivo espiritualmente é manifestar os mesmos sinais que me foram dados a mim no momento em que eu recebo vida. Porque nós não somos apenas, isso mais nada apanhamos nesta noite, apanhamos isto. Não somos apenas um povo salvo, somos um povo de salvação. Não somos apenas um povo que recebeu sinais de salvação, mas devemos ser um povo que manifesta sinais de salvação. Porque quando nós olhamos para aquilo que foi o exemplo do Pai, nós encontramos o que é que existe na vida de alguém que é salvo e, por sua vez, é alguém que manifesta essa salvação para que outros possam ser salvos como ele foi salvo. E nós, enquanto igreja, precisamos de perceber isto. Então, nós encontramos aqui qual o primeiro sinal de salvação que nós encontramos aqui. Diz aqui que quando o pai avistou o filho, correu para ele, o abraçou, o beijou e chamou-lhe Jorge. Não. Certo? Este é o primeiro salvação, é o primeiro sinal, a primeira manifestação de salvação
que nós recebemos na nossa vida, porque essa foi realmente a atitude do Pai, do nosso Pai, em relação a nós. Sabe, é por isso é que eu gosto de dar abraços, é por isso é que eu gosto de ser beijoqueiro, porque acho que dar abraços e beijocas, no bom sentido, é o melhor sintoma, é a melhor manifestação, a primeira manifestação de graça, de amor e misericórdia. E deixem-me dizer que sempre que Deus manifestou ou manifesta misericórdia para com a nossa vida, Ele está-nos a abraçar, Ele está-nos a beijar. Ele está a correr em nossa direção. Ainda antes de abrirmos boca para dizer seja o que for, o Pai já corre para nós. Percebe o que é que eu estou a dizer? Cada vez que há um gesto de misericórdia para com o nosso coração, para com a nossa vida, sobretudo porque nós vivemos dessa misericórdia todos os dias também. É verdade, não somos apenas povo de misericórdia, somos povo de aliança. Mas a verdade é que precisamos de misericórdia, porque todos os dias falhamos. Todos os dias somos imperfeitos. E Deus continua a manifestar essa manifestação de salvação que é: anda cá, deixa-me dar-te um abraço e uma beijoca. És meu filho. E o que é que isto significa? Quer dizer que da mesma forma como eu fui salvo, eu devo ser um meio e devo ser um caminho e devo ser alguém que manifesta os mesmos sinais de misericórdia, os mesmos sinais de salvação para com aqueles que ainda não conhecem Deus, mas que estão no processo. Porque no fundo, toda a gente deseja conhecer Deus. E até muitos daqueles que dizem que não acreditam em Deus, gostariam de acreditar. E alguns deles passam a acreditar até que um dia alguém lhes mostra o abraço e o beijo de Deus. Mas para isso nós precisamos de ser não apenas um povo salvo, mas um povo de misericórdia, um povo de salvação que manifesta a mesma misericórdia que Deus manifestou para connosco em relação aos outros. Em determinada altura, creio que é em Mateus, Jesus disse: ide e aprendei misericórdia para seres filhos do vosso Pai. O nosso Pai é essencialmente um Deus de misericórdia. E todos os dias podemos ver uma pequena parte dessa misericórdia, se é que já estamos meio cegos. Mas todos os dias há misericórdia de Deus na nossa vida. E, sobretudo, houve um dia em que a misericórdia de Deus foi tão grande na nossa vida que nos permitiu sermos restaurados à posição de filhos. E por isso, às vezes, para mim, dá-me volta quando em determinados meios religiosos se tomam posturas de superioridade em relação àqueles que estão de longe, àqueles que estão a disputar aquilo que deveria ser uma vida fantástica, estão a disputá-la com os porcos. E os porcos é o nível dos demónios. Os porcos é o nível onde os demónios se manifestam, se movem. Lembram-se que em determinada altura os demónios disseram: Jesus, ao menos permite-nos a gente apanhar aquele trem de porcos que vai ali. Jesus, ok. E eles foram para os porcos. Então, as pessoas estão longe de Deus, as pessoas estão no processo de reconhecer que precisam de voltar para Deus, as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão precisadas, e aquilo que as pessoas muitas vezes precisam é de ver a figura do Pai em acto de misericórdia, não esperando que as pessoas venham ao seu encontro, mas correndo nós em direção a elas e abraçando-as e beijando-as, se for necessário, literalmente falando. Porque sempre que Deus manifesta a misericórdia connosco, Ele está-nos a abraçar. Ele está-nos a beijar. E Ele faz-nos isso todos os dias. Mesmo quando nós não percebemos. O primeiro sinal de salvação foi esta misericórdia. Foi este amor. Foi este perdão. Que sucede ainda antes de qualquer confissão de pecado. Sim, mas já, não sei se percebem, isto aqui desmonta algumas coisas. É verdade, nós precisamos, todos nós, chegar a um momento em que confessamos a Deus como nosso Senhor. E dizemos a Deus: Senhor, realmente eu preciso, perdoa os meus pecados, essa coisa toda. Mas deixe-me dizer que às vezes fez-se disso também uma fórmula. Eu conheço muita gente que já fez essa oração e nunca foi salva. Hein? Os irmãos estão cá hoje? Até hoje até parece que estão sentados em cadeiras da IKEA. Está tudo tão confortável. Sabe que Deus vê aquilo que a gente não vê?
Deus percebe aquilo que nós não percebemos, porque Deus não julga pela aparência, Deus julga pelo coração. E há gente lá fora que só está a precisar que alguém corra para eles e os abrace e os beije e diga Deus ama-te. Olha, hoje fui surpreendido com uma coisa interessante. Nunca pensei. A gente às vezes não sabe os alcances das coisas. Mas hoje estava lá na Lausanne a fazer uma coisa, ia a sair da igreja, e passa uma pessoa que eu conheço, mora ali perto, e que normalmente nos conhecemos apenas de cumprimentar, uma jovem. E ela passa e diz assim, sabe, tenho visto na internet muitos discursos seus. Chame discursos, não interessa, o nome não é importante. Discurso, palestra, preleção, quer lá saber, chamem-lhe o que quiserem. Desde que não lhe chamem mentira. Para mim está bom. Sabe, um dia destes eu vou aí. E ela apontou para a igreja. E eu disse, pá, com todo o prazer. Com todo o gosto. E eu mostrei um grande sorriso. Porque eu tenho prazer nisto. Sabe porquê? Há gente que está à distância e só não se aproxima porque muito daquilo que hoje é chamado cristianismo, em vez de manifestar sinais de salvação, mostram sinais de julgamento. Exigem requisitos. Aquilo que eu vejo no pai é um pai que corre, que abraça, que beija, ainda antes do filho sequer abrir a boca e dizer, paizinho. Eu pequei muito, eu disse, não, para Deus isso, para o pai isso não era importante. Ele estava ali a ver o seu filho, o simples facto de ver o seu filho voltar e aproximar-se para ele só, pai. E sabe, nós somos esse povo de salvação que deve dar de graça aquilo que de graça recebeu. E precisamos mesmo, de perdermos algumas malandragens que se incorporaram na nossa mentalidade, percebe? Começarmos a sacudir alguns conceitos de igreja que nós temos e de cristianismo e deixarmos de fazer da igreja um corpo de elite, não é? Um Rotary Club, ou coisa do género, em que só entram os membros com determinadas características. Mas deixe-me dizer, nós precisamos de ser este povo que sai das quatro portas, porque sempre que avista alguém que está a precisar de ser abraçado e beijado por Deus, nós saímos e vamos fazê-lo. E as pessoas não precisam sequer, porque Deus vai ver o coração. Nós não precisamos, não, tu tens que dizer isto, agora lê lá isto, agora nada disso. Ame! Abrace! Beije, ou seja, manifeste misericórdia, porque nós precisamos de perceber que também nós precisamos dessa misericórdia, porque senão nem hoje estávamos aqui. Porque é que somos nós que estamos aqui hoje? Quantos milhares de pessoas há aqui na Figueira e nos arredores que não têm Deus, que não conhecem ainda Jesus na sua vida? Quantos? Porquê nós? Somos especiais? Somos especiais de corrida? Não, meus irmãos. Algo permitiu que houvesse um encontro com a graça e com a misericórdia de Deus. E alguns de nós até viemos a Cristo pelas situações mais incríveis e das formas mais loucas. E às vezes, se calhar, até viemos à igreja porque quando coisa alguém nos deu um estalo e nos mandou vir cá. É verdade. O pastor Leonido dizia, a gente vai para a rua e a gente obriga-os a entrar, é à estalada, é à pontapé, e depois cá dentro a gente logo trata deles. Cada um tem o seu esquema, o seu estilo. Esse não é o meu estilo. Hã? Nem é o dele, mas aquilo era a forma dele dizer, tentar enfatizar, não é, aquilo que Jesus diz noutra palavra, que a gente deve ir e deve forçá-los a entrar. Mas sabe como é que a gente força? A gente não força com imposições. Não se força levando as pessoas a sentirem-se um monte de esterco. Não se esforça pondo medo das pessoas porque vai cair uma bigorna sobre a cabeça deles. Não com maldições, não com dedos apontados. Sabe como é que a gente força? Pelo amor de Deus. Porque é o amor de Deus que nos esforça, nos constrange, nos leva a nós nos movermos, porque quando alguém age de amor em relação a nós, quando alguém faz alguma coisa que vai para além da nossa capacidade ou do nosso sentir de dignidade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quando consegue, até mais os mais inchados, quando o amor ultrapassa a sua capacidade de sentimento de merecimento, a pessoa fica constrangida.
pessoa fica em dívida. Mas é uma dívida saudável. Porque é uma dívida de amor. E a única dívida de amor é paga por amor. Não se paga de outra maneira. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Nós não somos apenas um povo salvo. Quem és tu? Eu sou um salvo. És? É verdade, sou salvo, mas também sou alguém que perpetua e continua os sinais de salvação que Deus manifestou à nossa vida. Em segundo lugar, nós encontramos o quê? Diz que depois de o pai o ter abraçado e de o ter beijado, então o filho lá continuou e disse realmente aquilo que queria dizer e acredito que até terá dito com muito mais facilidade depois de uma recepção daquela maneira. É porque nós, talvez porque fomos ensinados assim, não. Primeiro tens que... Vai, incha aí, vai, chora aí, vai. Vá, esgravata-te aí, vá, diz lá quanto pecador tu és, quantas porcarias é que tu fizeste. Vá lá. Nada disso. Mas primeira manifestação da graça e da misericórdia de Deus. E depois, isso vai levar a pessoa a de coração sentir que realmente precisa de abrir o seu coração e dizer o que é que tem sido a sua vida. Então, é verdade, a Bíblia diz produzir frutos dignos de arrependimento. Mas esses frutos dignos de arrependimento vêm por um coração que realmente é tocado. Quando nós falamos da majestade, vamos pegar aqui acerca do que é as noções de grandeza, de majestade. Quando nós estamos a falar acerca da definição que Deus dá, Deus é amor. Quando nós falamos que Deus é grande, significa o quê? Que o seu amor é grande. Quando nós dizemos que Deus é majestoso, estamos a dizer o quê? Que o seu amor é majestoso. Quando nós dizemos que Deus é poderoso, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que o seu poder é um poder de amor. Percebe que quando nós falamos em tudo aquilo que Deus é na sua dimensão grande, nós trazemos isso tudo sempre ao patamar do amor. Então, quando Deus manifesta a sua grandeza, não é metendo-se medo às pessoas. É dizer, olha, não importa quanta atrapalhada é que tu tens feito na tua vida, Deus continua a ser maior do que isso. Por isso é que Deus é grande. Deus é sempre maior do que aquilo que a gente possa fazer. O seu amor é sempre maior do que as maiores atrapalhadas. Se há uns anos atrás, o Hitler se tivesse arrependido e tivesse genuinamente conhecido a Jesus, vocês acham que o amor de Deus não era suficiente para cobrir os pecados de Hitler? Nós não, mas Deus é capaz. E é aí que está a grandeza de Deus. E há pessoas que fazem Deus à dimensão das suas falhas e das suas imperfeições. Não, isto Deus não é capaz de perdoar. E há pessoas que fogem de Deus, correm de Deus, escondem-se de Deus, destroem as suas vidas, às vezes andam nos caminhos de Deus, afastam-se. Sabe porquê? Porque quando se fala em Deus, aquilo que foi nutrido e alimentado na sua mentalidade de Deus é de um Deus severo. Certo? É de um Deus exigente, é de um Deus punitivo, é de um Deus... Então, o amor de Deus é alguma coisa que é apenas dado àqueles que se portam bem e são bonzinhos. Quando alguém, e somos todos, falha, lutamos com N situações porque tornamos o amor de Deus mais pequeno do que a gravidade daquilo que nós fizemos. Mas é aí que está a grandeza de Deus. É que a grandeza do seu amor é de tal maneira que não importa o maior criminoso da história da humanidade. Ainda assim, Deus é superior. O seu amor, a sua capacidade de amar, perdoar e de agir em misericórdia é superior a qualquer coisa que um ser humano ou toda a humanidade possa fazer. E Jesus manifestou isso lá na cruz. E isto nós até sabemos na teoria, mas na prática significa que eu preciso de experimentar e viver isso e preciso ser um povo de salvação, porque quando saio estas portas daqui para fora, eu preciso ser esse povo de misericórdia. A seguir ao beijo, vem alguma coisa, mas isto fui eu, com os nervos, que tirei, pensei cá para mim. A seguir a história diz que ele mandou os seus servos vestirem-lhe um novo vestido. Mas eu acredito que para uma pessoa que acabou de sair de um congresso internacional de porcos,
que deveria vir com um desodorizante à la bolota, daqueles... Não é? Eu até acho incrível como é que o pai conseguiu abraçá-lo com os 2 braços. Porque se fosse eu, se calhar abraçava-o assim na cama, filho. Então eu suponho que há aqui um sinal de salvação que vem posteriormente aos actos de misericórdia, que é o banho. Eu acredito que quando ele manda aos seus servos dar-lhe o banho, meus irmãos, há aqui uma figura daquilo que é o papel da igreja na lavagem das pessoas. Mas ouça, não é esfregar com esfregão de arame. Percebe o que é que eu estou a dizer? Há pessoas que confundem lavagem pela água da palavra com uma operação plástica. É dar banho. E o banho aqui equivale àquilo que nós ainda hoje entendemos como o batismo das águas, como o batismo do Espírito Santo, mas também com aquilo que é o processo da palavra de Deus na lavagem das pessoas. E notem que aqui já não é o pai. Aqui o pai chama os servos para fazer. E esse é o nosso papel. Porque também isso é um sinal de salvação que deve acompanhar aqueles que foram salvos e hoje são meios de salvação para. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Dê lá uma beijoca em si mesma. Já alguns irmãos já é hoje. Não, mas... Ok? Sinais de salvação, porque nós somos um povo que não estamos aqui apenas para nos regozijarmos porque somos salvos, mas para continuarmos a fazer aquilo que o Pai fez, que é sair e ir à procura daqueles que precisam desses sinais. Então aqui os banhos, o banho, não é os banhos, o banho equivale ao batismo, equivale a um processo de lavagem que vem pelo ensino da palavra, que vem pelo conhecimento daquilo que é a identidade dele, porque estamos aqui a falar de um jovem que foi restaurado à sua posição, à sua identidade como filho. Repare que o pecado, repare que o afastamento, repare que a desobediência da humanidade destruiu a identidade que cada ser humano tinha de quem era como ser de Deus. E quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a nossa mentalidade é destituído. Uma pessoa destituída é uma pessoa que foi exonerada. Mas sabe, uma pessoa destituída foi uma pessoa que perdeu. Está despida. Foi-lhe tirado, perdeu, mas perdeu essencialmente. E quando diz aqueles que pecaram, aqueles que ofenderam, aqueles que por via dessa desobediência viram-se separados do seu padrão, ficaram destituídos, foram perdendo a sua glória. E a sua glória, essencialmente, deixem-me dizer, não é fazer descer fogo do céu. É sabermos quem somos em Cristo Jesus. E sabermos que somos filhos. E quando se é filho, não existe filho de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Há filho, ponto final. Porque se houvesse, Jesus dizia assim, eu? Está bem, está. Então eu vou morrer à cruz. Então eu sou filho único. Então eu vou morrer para ter mais filhos. Isso é que era bom, então eu sou filho único. Eu não vou perder a minha importância, eu não vou dividir a minha herança com os outros. Mas sabe, Jesus morreu como único filho para gerar muitos filhos. E todos os filhos que são agregados ao reino de Deus têm todos a mesma importância. São todos amados da mesma maneira. São todos alvo da misericórdia de Deus. E por isso podemos ter essa restauração de quem somos em Jesus. Depois temos o vestido. Temos a túnica. E a túnica... A túnica é tudo aquilo que Deus nos vai revestir com o tempo. E essa também é a nossa responsabilidade como povo de salvação que manifesta os sinais de salvação. Não só aquilo que Deus fez por nós, mas aquilo que nós vamos fazer pelos outros. Há várias vestes que estão escritas na palavra de Deus, nós não vamos falar todas, mas falamos acerca de vestes da salvação mesmo. Em Isaías 61, versículo 10, a palavra diz, regozijar-me-ei muito no Senhor,
A minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de roupas de salvação. Veja, Isaías, 700 anos antes, já estava a dizer uma coisa que Jesus depois veio a dizer, exemplificar na parábola do filho pródigo. Isaías tinha esta percepção, ou se não tinha a percepção em relação a ele estava a receber uma revelação profética e a profetizar sobre isso. Ele diz, a minha alegria, e uma parte da minha alegria, uma das razões para eu me alegrar, é porque Deus me vestiu de roupas de salvação. E essas roupas de salvação, depois diz, cobriu-me com um manto de justiça. E como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Já está na hora? Então tenho que acelerar. Ok? Então, Deus vestiu-nos. E sabe, os vestidos é a forma como Deus nos começa a ver. Eu não te quero ver mais roto nem sujo. Eu olho para ti. Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios que Deus, o Espírito Santo está a preparar a igreja como uma noiva, sem noda, sem mancha. No outro dia falámos acerca disso, correto? Estamos a falar, no fundo, da forma como Deus olha para nós. Quando Adão se viu nu e Eva se viu nua, Deus fez-lhes uma veste. Matou uns animais, foi a primeira vez que alguém vestiu um casaco de peles. Tarda nada, estão aí os defensores dos direitos dos animais, a mandar Deus abaixo. Malandro! Bem, Deus sempre tem cuidado em nos vestir. Se Ele nos despe das vestes antigas, Ele veste-nos de vestes novas. Significa que Deus olha para nós. E nós precisamos de transmitir este sinal de salvação para as pessoas que estão lá fora. Deus olha para nós de uma forma completamente diferente que a maioria do mundo olha. A sério? E nós, como é que olhamos para os outros? Hein? Quando falamos dos vestidos, que vestidos são estes? Deus hoje olha para nós e vê-nos como não nos via antes. Vê-nos através do sangue de Jesus, vê-nos através da obra de justiça que Cristo fez na cruz. Mas Deus hoje olha para nós e vê-nos de maneira diferente. Vê-nos lindos. Vê-nos bonitos. Diz que nós fomos feitos agradáveis no amado. Deus olha para nós hoje e diz assim, opa, tu quando apareceste, que pivete, que roupas, um andrajo, mas hoje estás lavado. Mas isso não foi obstáculo para seres abraçado e abeijado. Eu abracei-te porque eu amo-te, mesmo sujo e porco. Amém? Quem concorda comigo, diga... Eu amo-te. Não sabe falar assim. Isto é línguas. Sabe, nós podemos pegar nestes exemplos, mas para exemplificar e para nós percebermos alguma coisa. Isto digo eu, com os nervos. Eu acho que nós, como igreja, ainda estamos um bocadinho longe desta manifestação de sinais de salvação. Estamos muito contentes porque fomos salvos, mas temos muito pouca capacidade de manifestar os mesmos sinais que os outros. Estamos a aprender. Estamos a ser transformados. E hoje estou-vos a dar banhoca, outra vez. Mais uma banhoca. E Deus, à medida que vai trabalhando na nossa vida, vai colocando vestidos novos. E sabe, isto significa que não importa o estado em que as pessoas estão, mais tarde ou mais cedo elas vão ser transformadas. Se nós tivermos a mesma atitude que o pai teve para com o filho pródigo. E por último... E falam-nos acerca das vestes de louvor, enfim, há vários vestes, não vamos falar por aí. E por último, o último sinal a ser... e depois o anel, perdão, já me estava a esquecer do anel. O anel foi símbolo de autoridade. Deus restaura. E por isso é importante também percebermos até também o próprio processo de transformação de um cristão. Quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, quando nós somos lavados, quando nós somos vestidos, chega um momento em que Deus diz assim, agora está aqui o meu anel. Esta é a autoridade no meu nome que tu vais usar. E vais usar não para fazeres as coisas ao teu bel prazer, mas para poderes ir e na minha autoridade fazeres aos outros como eu fiz contigo. Porque há uma coisa que a mim sempre me intrigou. É que quando se fala da autoridade em Jesus, só pensamos em demónios.
Não, a autoridade é-nos dada apenas... Sim, a Bíblia fala disso. Mas não só isso. A autoridade que nos é dada em nome de Jesus, na posição que nós temos como filhos, porque Deus não nos aceita como empregados. Empregados Ele tem muitos, são os anjos. Nós somos filhos. Ele deu-nos uma autoridade, não é só para expulsar demónios. Não é só para pisar escorpiões e serpentes. É para agirmos da mesma maneira como se o Pai estivesse ali em carne e osso. Eu estou aqui em representação do meu Pai. Por isso, aquilo que eu vi o meu Pai fazer é aquilo que eu faço. Que foi isso que Jesus disse. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só digo aquilo que eu ouço o meu Pai dizer. Então, aquilo que eu vi o meu Pai fazer foi isto. Ele tocou-me, Ele abraçou-me, Ele beijou-me, Ele lavou-me, Ele vestiu-me e Ele deu-me uma autoridade para hoje estar diante de ti e dizer-te assim, eu estou aqui em representação do meu Pai. Claro que a gente não vai dizer isso às pessoas, mas fazemos. E vamos com a autoridade, não por causa das nossas perfeições, mas por causa daquilo que o Pai fez. Isto são sinais de salvação. Sinais de salvação na nossa vida e para os outros que estão. O amor continua a ser a maior arma de guerra. O amor continua a ser a maior unção, a maior cura. O amor diz que tudo vence, tudo ultrapassa e resiste. As pessoas podem resistir às nossas palavras, podem resistir aos nossos investimentos de evangelização, podem investir àquilo que nós quisermos, mas têm poucas resistências ao amor e a uma oração que é feita de forma apaixonada por causa do amor que temos às pessoas. Ai? Porque nós não somos apenas um povo salvo, somos um povo de salvação. O povo salvo é aquele que apenas está ali e está contente. Eu fui salvo, tão bom, aleluia. Mas sabe quando Deus nos salva de morrermos afogados? Salva-nos para depois nos dar um treinamento de natação para depois pôr-nos a salvar os outros que estavam a morrer afogados. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Estou a morrer no mar. Ai! E de repente vem uma daquelas nadadoras salvadoras das marés vivas. E eu hoje, aleluia, vou ser salvo. Mas sabe, eu chego à terra, fui salvo. Mas não, mas sabes porque é que foste salvo? Foste salvo para poderes tornar-te tu mesmo um nadador salvador. Então agora vens cá, vamos fazer um tratamento assim, vais aprender a nadar. Para já não voltas a morrer afogado, porque agora sabes nadar. E vais ter a capacidade de ajudar os outros que estavam a morrer afogados também de serem salvos e, por sua vez, transformarem também eles em nadadores salvadores. Alguém percebe a imagem? A autoridade de filho foi restaurada. E por fim as sandálias. As sandálias foram o último sinal a ser restaurado. As sandálias são a forma como nós conseguimos pisar este mundo sem sermos magoados. Antigamente andava-se descalço por todo lado. Imagina, minha mãe diz que até aos 14 anos andou descalça. Ela era ali da zona de Aveiro, Canelas, Aroca. E ela diz que andava pelas serras descalça. Eu nem faço ideia como é que aquilo seria, aqueles pezinhos. Já tinha sol aquilo por baixo. Mas hoje eu vejo por mim, se eu ando descalço, a não ser em casa, mas andar descalço na rua, está aqui é tão mau. Qualquer pedrinho, ai! Não é? Então nós precisamos de calçado. O calçado protege-nos. O calçado dá-nos a capacidade de sermos seres de todo o terreno. Hein? E Deus não só nos tira da dor e nos restaura, como nos dá depois a capacidade, aí sim, não apenas de usarmos a nossa autoridade em representação de Deus, mas dá-nos a casca grossa para os pés, não a nossa, mas a que Ele põe, porque ela será a forma como nós pisamos o mundo sem sermos feridos. Aí sim Ele nos dá a capacidade, porque de repente nós experimentámos o amor de Deus, experimentámos a sua lavagem, experimentámos um revestimento de Deus, sabemos como Deus hoje olha para nós de forma tão querida e tão meiga para connosco, e aí temos autoridade, sabemos quem somos, restaura a nossa capacidade e a nossa identidade, e aí somos capazes de então, e só aí, de colocarmos o diabo debaixo dos nossos pés. O diabo não fica debaixo dos pés de qualquer um. Mas eu tenho um pé grande, paciência. Mas eu tenho um pé de cabra, paciência. Eu tenho um pé chato, não é só o pé, meu caro. Tá?
Não é o tamanho do nosso pé que faz o diabo ficar debaixo de sujeição. Sabe de quem é que o diabo fica debaixo dos pés? Dos pés daqueles que sabem quem são. E porque sabem que são amados, e porque sabem quem são, a sua identidade foi restaurada, eles estão ali em representação de Deus, aí o diabo amocha. Percebe? Não é porque tem TMN, amocha. Sabe porque é que ele amocha? Porque há um anel no nosso dedo. Não é pelo sapato. A Bíblia diz que o guerreiro diz que tem os seus pés calçados na preparação do Evangelho da paz. E a Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Hein? Quando? Quando nós não somos apenas um povo salvo, mas um povo de salvação. Que manifesta os mesmos sinais de salvação. Então... pois ainda falta um sinal. Eu de outra vez é que me esqueci disso. O banquete. O meu sinal preferido. O banquete, gente. E aqui o banquete significa festa contínua, mas, sobretudo, significa não perdermos de vista tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, relembrarmos constantemente, gozarmos da nossa salvação. O bezerro cevado é um símbolo de Cristo na cruz. E esta festa deve ser a nossa festa contínua no corpo de Cristo. Que também, muitas vezes, nem sempre se manifesta. Sabe, aquilo que me desperta no Pai, e isto para terminar, aquilo que me desperta do Pai é que o Pai tanto saiu para o filho mais novo como saiu para o filho mais velho. O Pai saiu e viu, se calhar estava... em casa e pela janela viu o filho ao longe. Não sabemos, podemos imaginar. Mas seja o que for, o pai foi a correr, fez um caminho para chegar ao filho. E quando o filho mais velho chegou, recusou-se a entrar. Sabe o que é que o pai fez? Saiu também. E foi fazer com o filho mais velho aquilo que tinha feito com o filho mais novo. Foi manifestar misericórdia. Porque se fosse comigo, partia-lhe a cara toda. Que é isto? Eu é que sou o pai aqui em casa, eu faço festas com quem eu quiser. Tem alguma coisa a ver com isso? Só aqui só tens é que fazer aquilo que eu mando. Se não, sais de casa e vais viver a tua vida. Já tens mais de 18 anos. Mas o pai foi ter com o filho. Filho, tu também és importante. Eu também te amo. A festa também é para ti. É suposto. É necessário. Tem que ser feito. A festa tem que ser feita, gente. Porque tem que haver alegria cada vez que nós experimentamos este processo e vemos estes sinais de salvação na nossa vida e na vida dos outros. E sabe, o banquete relembra-nos que um dos sinais de salvação da nossa vida é nunca perdermos a capacidade de celebrar a nossa salvação e nunca perdermos a capacidade de mostrarmos essa gratidão e essa celebração aos outros que estão lá fora. E sabe, os irmãos com certeza que conhecem, já viram pessoas dessas. Pessoas que ficam ofendidas porque nós cristãos somos felizes, porque cantamos, batemos palmas. Olhem para aquilo. Olhem para aquilo. Coitados. Que tristes. E alguns ficam danados e viram-se contra os cristãos porque há banquete. Sabe porque é que eles estão zangados? Porque eles já não perceberam a misericórdia de Deus. Mas também não é suposto ficarmos do lado dentro do banquete e ficar pela janela. Não, nós estamos no banquete e vocês não. Porque nós somos bons e vocês não prestam. Nada disso, gente. Banquete. Os irmãos estão quase a dormir, eu tenho que fazer qualquer coisa. Mas eu termino já aqui. Mas deixe-me dizer isto. Entre muitas outras lições que podemos tirar desta parábola, sem dúvida, esta parábola nos ensina isso. Nós não somos só um povo salvo, somos um povo de salvação. Ou seja, o pai sai da festa para continuar a fazer e a fazer e a fazer com cada filho, ele vai estar lá sempre, manifestando a sua misericórdia. E se mais algum filho se afastar, ele iria fazer a mesma coisa. E sabe, isto deve ser o espírito e o coração da igreja.
Eu conheço tantos manos que já perderam a capacidade de celebrar a sua salvação. E talvez, por causa disso, também já não têm paciência para sair e abraçar quem quer que seja. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Mas o nosso Pai, Ele nos abraça, Ele nos beija. E Ele continua a fazer isso ainda todos os dias. Quando é que nós vamos conseguir perceber isso? E vamos ser filhos do Pai. Filhos da mãe há muitos, mas filhos do Pai. Percebe o que é que eu estou a dizer? Filhos do Pai. Filhos que manifestam misericórdia, graça, alegria. Irmão, os irmãos hoje olham para mim e dizem assim, este homem ou sempre foi assim ou fugiu do Júlio de Matos. Mas eu quero-vos dizer o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, de alguma forma, bem disposta, mas também muito sofredora interiormente. Certo? E naturalmente eu não seria assim. Seria uma pessoa cinzenta. E à medida que os anos passam, não há nada mais que me alegra mais e que me fortalece mais. Eu posso ler a Bíblia de uma ponta à outra e ter as revelações todas que tiver. Não há nada que ainda hoje me alegre mais do que o coração de Deus. Não há nada. E acho que podemos dar a volta a toda a igreja e estarmos aqui em congressos, em conferências, em seminários e os irmãos conhecerem a Bíblia de capa a capa. Mas se os irmãos não conhecerem estes princípios, nem tu celebras, nem trazes ninguém para a festa. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Voltarmos à simplicidade do Evangelho. Claro, a palavra de Deus é profunda, encontramos aqui mistérios e coisas fantásticas e queremos que Deus nos dê isso, espírito de revelação, sabedoria. Mas eu acredito que hoje a igreja cada vez mais precisa de revelação, é do amor de Deus, do coração de Deus. Hein? Mas as ovelhas vão entrar. Estão solta a cachorrada. Vamos atrás deles com paus. Eles vão entrar. É assim que se pastoreia. Não. Às vezes lá tem que se sacudir o pó a um. Mas normalmente, sabe o que é que a Bíblia diz? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Para se conhecer a voz do seu pastor, precisa de passar tempo a ouvir a voz. Não, esta voz eu percebo que é esta voz. Não sei se os irmãos já viram aí os pastores aí. Pastores mesmo, eu também sou pastor mesmo, mas pastores de ovelhas. Ovelhas animais, não racionais. E o pastor chega ali e dá um apito e de repente lá vêm as ovelhitas todas. Porque as ovelhas, e às vezes alguns deles fazem lá uns barulhos, porque as ovelhas já conhecem. Porque gastam tempo com o pastor. Não é o pastor do Toshi, é para mim. Não é esse. É o pastor que... E eu desejo ver cada um de nós. Mas sabe, nós nunca iremos conseguir reproduzir aquilo que nós não experimentarmos. Por isso eu continuo a dizer. Precisamos de ser um povo salvo para podermos ser um povo de salvação. E quem verdadeiramente é salvo, quem verdadeiramente experimentou e percebeu o amor de Deus, dificilmente não consegue ter a mesma atitude para com os outros. O que me leva a crer que aquele irmão mais velho nunca percebeu muito bem. Nunca teve a relação correta com Deus. Nunca teve a aproximação, a abordagem certa. Ele apenas tinha uma mentalidade de eu faço tudo certinho, logo eu tenho que ser recompensado. E não tenho qualquer misericórdia para com quem não faz a mesma coisa que eu. Pelo contrário, até desperdiçou. Até estragou. Até foi um mau nome para a família. Mas o pai estava lá. E nós? Esperemos não ser daquelas pessoas que dizem que quanto mais conhecem os homens, mais gostam dos animais. Mas uma coisa, eu digo, quanto mais eu conheço Deus, e por temperamento não sou uma pessoa que o faça, sou uma pessoa tímida. Mas cada vez aprecio mais as pessoas na perspectiva de Deus. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer?
Não tenho por temperamento andar a correr atrás de toda a gente e tal. Mas hoje, quando temos reuniões, e no outro dia estava a ter uma reunião de líderes lá na Lausanne, e estávamos a falar e tal, e alguém começa a puxar um assunto e a solução é logo partir. É meter a faca. Sei lá, tu és talhante ou quê? Nada disso, gente. E eu tive que dizer, mas vocês sabem porque é que essa pessoa está a agir dessa maneira? Alguém já se chegou ao pé da pessoa para perceber se a pessoa ela mesma está a ter problemas? Porque quando a gente tem problemas, espalha problemas. Quando a gente estamos mal, agimos mal. Alguém já viu alguém ser feliz e fazer mal aos outros? Eu nunca vi. Quando se está feliz, quando se está bem, não se semeia outras coisas. Mas quando se está amargo, semeia-se amargura. Às vezes, quando não se está bem, quando se está revoltado com a sua própria vida, acaba por se ofender e fazer coisas que têm a ver com o mal-estar da pessoa. E alguém já procurou entender e compreender porque é que a pessoa está... Não pode haver esse espírito, gente. Eu sei que os irmãos aqui não são assim. Não são assim. Podem ser assado, mas assim não são. Percebem o que é que eu estou a dizer? O coração da igreja deve ser o coração que manifesta os mesmos sinais de salvação que Deus teve para connosco. Que horas são? 11h30, não é? 11h45. Vamos ficar de pé.